Um homem encontra em seu quintal uma enorme ursa parda junto de seus filhotes e decide encará-la de frente. O que acontece a seguir é assustador. Acompanhe o vídeo para descobrir como esses ursos foram parar ali e o desfecho desse encontro sinistro. Já deixa o like e se inscreva no canal. Acompanhe a seguir um compilado de histórias que tiveram finais inesperados e surpreendentes. Em 14 de agosto de 1997, na Colômbia Britânica, Canadá. O Liard River Hot Springs era, e ainda é um lugar muito popular e visitado. É um parque provincial, e também é o lar da segunda maior fonte termal natural do Canadá. Local perfeito para o descanso e relaxamento. Porém, a região também é o lar de alguns ursos negros. Esses animais gostam de se alimentar dos restos de comida que os visitantes deixam para trás. O urso negro, também conhecido como baribal, é um urso norte-americano, encontrado do Alasca ao norte do México. Alcança 2,20 metros de comprimento, 1,10 metros de altura na cernelha e 360 quilos. A aparência do urso negro é a de um animal grande e feroz. No entanto, 70% de sua dieta consiste de material vegetal, como frutos, nozes, gramíneas, raízes e seiva de árvores. Eles também se alimentam de carne, geralmente de pequenos mamíferos e peixes, e raramente se alimentam de grandes animais. Esses são ursos que já estão tão acostumados com a presença das pessoas, que se acostumaram a comer os restos de seus alimentos. Este animal é um predador oportunista, e está quase sempre com fome. E embora interações com visitantes sejam raras, a proximidade e o costume desses ursos com os seres humanos é uma situação potencialmente perigosa. E no dia 14 de agosto de 1997, o adolescente de 13 anos, chamado Kelly McConnell, e sua mãe Patty McConnell, estavam no processo de mudança do Texas para o Alasca, para começar uma nova vida. Durante o caminho, eles decidiram fazer uma pausa merecida para descansar. As fontes termais do rio Liard, ou Liard River Hot Springs, parecia ser uma boa ideia. O rio de água quente fornece alívio para os viajantes com destino ao Alasca, após um longo dia na estrada. Kelly e sua mãe, então aproveitavam o lugar. Mas em um determinado momento, eles decidiram explorar um pouco o parque. Porém, ao fazer isso, Kelly e sua mãe não tinham ideia do perigo que estavam correndo. Isso porque um grande urso macho estava em busca de restos deixados por visitantes nos arredores do local. E conversando despreocupados, Kelly e sua mãe estavam cada vez mais próximos do animal. O urso negro estava a alguns metros, escondido, seguindo mãe e filho. O animal podia sentir o cheiro dos dois, e sem que percebessem, ele se aproximava cada vez mais. Quando a criatura apareceu diante de Patty, ela ficou congelada de medo. A mulher não tinha ideia do que deveria fazer. Com cuidado, ela chamou por Kelly. O rapaz estava perto, mas ainda não tinha visto o grande urso parado à frente. Após ser chamado várias vezes, Kelly olhou em direção à mãe, e viu a criatura. O urso não estava fazendo barulho, nem agitado, mas ele estava bem perto agora. De repente, o enorme animal de mais de 180 quilos começou a atacar cruelmente Patty. Desesperado, Kelly foi para cima do animal, colocando a vida em risco para salvar sua mãe. Gritando, ele se aproximou do urso e o chutou, mas foi inútil. Kelly então conseguiu um galho e golpeou a criatura repetidamente na cabeça e no nariz. Os ursos nem sempre matam completamente suas presas antes de devorá-las. E enquanto a fera dilacerava a mulher, Kelly tentava desesperadamente salvá-la. E foi em um piscar de olhos que o urso se voltou para o adolescente. Kelly não pensou que poderia ser atacado também, seu único pensamento era de salvar sua mãe. Mas agora, ele se tornou a próxima vítima da criatura. O urso mordeu a cintura do garoto e o tirou do chão, em seguida Kelly caiu de barriga para baixo. A fera o atacou pelas costas, mordendo e arranhando.
De repente um homem surge. Ele era Raymond Keating. O homem corre para o local e heroicamente enfrenta o perigo. Raymond, que visitava o parque, lutou contra o urso usando apenas um pedaço de pau. Kelly e sua mãe estavam gravemente feridos, e mal podiam se mexer. Quando ursos se deparam com alguém interferindo, e tentando pegar sua caça, eles vão atacar. E a reação da fera foi instantânea. O animal derrubou Raymond, a cerca de 20 metros de onde mãe e filho estavam. Em seguida, ele começou a devorar o homem ainda vivo. Kelly estava imobilizado no chão, mas permanecia consciente, ao contrário de sua mãe. Como ele havia caído de frente, manteve seus órgãos vitais protegidos, e se tornou a única testemunha de todos os ataques. Mas de repente, outra pessoa surge, um outro homem, chamado Tony Dow. Ele começou a acertar o urso como pôde. Irritada, a criatura ameaçou ir em sua direção, mas acabou desistindo. E enquanto o urso estava ocupado com os dois homens, Raymond Keating e Tony Dow, Kelly e sua mãe tiveram seu último momento juntos. Patty abriu os olhos e disse suas últimas palavras a Kelly. Ela disse para ele cuidar das irmãs, em seguida disse que o amava, e então perdeu a consciência. Ouvindo gritos de socorro, outras pessoas apareceram. Elas tentavam afastar o animal. Ingrid Bailey era uma paramédica, que estava entre o grupo que tentava espantar a enorme fera. O urso se afastou um pouco, e Ingrid foi em direção às vítimas. Ao perceber que Raymond Keating estava morto, ela foi em direção a Patty. O urso estava a poucos metros dela, e poderia voltar a atacar a qualquer momento. Porém, mais uma vez, o animal muda seu foco. Agora ele vai em direção às fontes termais, onde existe uma concentração maior de pessoas. E não demora muito para o pânico surgir, junto com os gritos das famílias assustadas. Os corpos em movimento acabam ativando ainda mais o instinto assassino da fera. Agora a única maneira de parar o urso é o matando. Ingrid Bailey ainda estava tentando salvar Patty, quando o urso atacou outra pessoa. O massacre não ia acabar, até que alguém matasse a criatura enlouquecida. E finalmente, alguém apareceu com uma arma, e atirou no urso negro. E o animal foi morto a tiros. Infelizmente, era tarde demais para Patty, e para Raymond Keating. Kelly, de 13 anos, sobreviveu. Ele teve seus 2 pulmões perfurados, e algumas costelas quebradas, e 3 vértebras também quebradas. Fora todos os ferimentos em sua pele. Incrivelmente, Tony Dow não se feriu. Naquele dia, 2 pessoas foram mortas, e outras 2 ficaram gravemente feridas. Mais tarde em entrevistas, Kelly disse que não odeia o animal que tirou a vida de sua mãe. Esses eventos horríveis no Parque Liard só mostram o quão fracas as pessoas são, quando esse tipo de predador resolve atacar. Sem a arma usada para finalizar o animal, o número de mortos poderia ter sido muito maior. Em maio de 2011, na península de Sevard, Alasca. Com uma rara oportunidade de explorar a vida selvagem, fazer caminhadas, trilhas, e até mesmo observar baleias, a península de Sevard está na lista de desejos de muitos aventureiros. Localizada na costa ocidental do Alasca, a península deve o seu nome a William H. Sevard. Ele foi secretário de Estado dos Estados Unidos e negociou a compra do Alasca da Rússia, em 1867. Nesse ambiente ártico, o urso pardo é o principal predador. Mas apesar disso, esses animais são particularmente vulneráveis na primavera, pois estão saindo da hibernação. Nesses momentos as condições deles são bastante precárias, pois estão sem comer há muito tempo. E mais fracos do que o normal, se tornam presas mais fáceis para os humanos. Justamente por isso, a península de Sevard tem uma tradição anual de caça ao urso na primavera. E foi nessa parte que o Wes Perkins se envolveu. Em maio de 2011, Wes e mais 2 amigos caçadores, chamados Dan Stang
e Edward Stang chegaram à península. Eles estavam prontos para caçar alguns ursos. Como gostavam de atividades ao ar livre, e eram ávidos pela natureza, eles regularmente organizavam viagens juntos. Depois de 5 dias na península, eles encontraram rastros do que parecia ser um grande urso macho. Animados, eles logo começaram a seguir os rastros na neve, usando seus snowmobiles. Pelas pegadas, o animal era incrivelmente grande, e se eles conseguissem pegá-lo virariam o assunto do lugar. Porém, de repente, os rastros do urso desapareceram. Wes saiu de seu veículo, e começou a procurar por qualquer sinal da fera. Mas mal sabia ele, que o urso estava observando a alguns metros de distância. O animal estava apenas esperando o momento perfeito para atacar. E foi nesse instante, que o caçador se tornou a caça. De repente, do lugar onde estava escondido, o urso pardo saltou. Ele disparou em uma corrida lançando-se por entre as árvores, indo direto para Wes. Ouvindo o barulho estranho, Wes se virou em direção ao som, e ficou horrorizado. O que ele viu foi um enorme urso pardo indo em sua direção, pronto para matá-lo. A primeira coisa que o homem tentou fazer foi pegar seu rifle, mas o animal foi mais rápido. Os 3 companheiros esperavam encontrar ursos fracos e vulneráveis, mas este em específico parecia estar no auge de sua força. Com fome o suficiente para comer um ser humano, se ele tivesse a oportunidade. Com uma grande velocidade, o animal derrubou Wes, e em um movimento rápido, a fera mordeu sua cabeça. Em comparação com a do homem, a cabeça do urso era assustadoramente maior. E enquanto olhava para aqueles enormes dentes à sua frente, Wes sabia que suas chances de sobreviver eram bem pequenas. De repente o urso começou a sacudir o homem, ele estava usando todas as suas habilidades para tentar matá-lo de vez. Enquanto balançava a cabeça de um lado para o outro, os dentes pontudos afundavam ainda mais no rosto do caçador. O animal mordia, e mordia, tentando a todo custo quebrar completamente a cabeça do homem. Wes podia ouvir seu próprio crânio rachando. A fera forçou seu peso em cima do caçador, e com suas garras enormes, começou a arranhar o corpo abaixo do seu. Parecia que o urso estava tentando rasgar o homem em pedaços. Nesse momento, Wes sentiu que não tinha mais muito tempo, e sua dor foi substituída pela adrenalina. Porém, ele já não tinha mais energia para reagir, ou fazer qualquer outra coisa. Finalmente Dan Stang, e o filho Edward Stang, seus 2 amigos, chegaram ao local. Eles viram a cena terrível. Sem saber se Wes estava vivo, os 2 homens rapidamente se posicionaram, e de uma distância segura, começaram a disparar no urso. O animal soltou um rosnado alto, devido à dor dos disparos, mas finalmente soltou o homem, e em seguida ele correu para longe. Assim que Dan e o filho Edward tiveram certeza de que o urso tinha fugido, eles foram socorrer Wes. Mas quando chegaram perto dele, ficaram chocados com seu estado. A estrutura óssea do rosto de Wes estava completamente destruída, com uma grande variedade de marcas de mordidas. O homem estava completamente irreconhecível. A maior parte de seu rosto estava pendurada por fios soltos de pele. Ele estava sem o nariz, e sua mandíbula havia sido arrancada de seu rosto. Naquele momento, a visão de Wes também foi prejudicada. Além disso, ele estava com dificuldades de respirar devido a todos os ferimentos. Pai e filho tentavam fazer o possível para ajudar Wes, eles sabiam que tinham apenas um curto período de tempo, antes que seu amigo deixasse de responder. Eles começaram a fazer perguntas para Wes, na tentativa de descobrir qualquer informação do ataque que pudesse ajudá-los. Porém nenhuma das perguntas pôde ser respondida, já que Wes não podia falar. Ao invés disso, ele começou a fazer sinais com as mãos, essa foi a única maneira que encontrou, para se comunicar. Durante todo o ataque, Wes Perkins permaneceu consciente. Dan Stang rolou seu amigo para frente, para que seu rosto ferido fosse enterrado na neve. Ele fez isso para mantê-lo dormente. Em seguida, Dan pediu ajuda urgente pelo rádio. A cidade mais próxima foi informada sobre a situação, e depois de ouvir sobre a intensidade do ataque e a condição de Wes,
helicópteros foram imediatamente enviados para o local. Quando o homem foi resgatado, ele foi levado com urgência para Arborville Medical Center, em Seattle. Lá ele foi rapidamente colocado em coma induzido. Perkins passou por várias operações para reparar os danos causados pelo urso. O animal arrancou a maior parte de sua mandíbula e língua, e causou enormes danos a um de seus olhos. Lentamente, os cirurgiões começaram a reconstruir seu rosto, inserindo placas de titânio em suas bochechas, e uma costela de titânio ao redor do osso maxilar, durante o processo de reconstrução facial. O rosto de Wes foi completamente reconstruído. Depois de acordar, o homem não conseguia falar ou comer sozinho. Ele passou alguns meses assim. Toda a sua comida tinha que ser triturada no liquidificador. E ele também ficou apenas com meia língua, algo que os médicos não foram capazes de corrigir. Embora, hoje em dia, ele seja capaz de falar, no começo, isso era algo muito doloroso para ele. Wes sempre foi um homem que adorava conversar, e sofrer com essas mudanças acabou alterando sua vida radicalmente. Depois que ele teve alta do hospital, e depois de alguns meses, Wes desenvolveu um vício em metadona. Este medicamento é destinado para o alívio da dor aguda e crônica, e no tratamento de desintoxicação de dependentes em narcóticos. Seus ferimentos causavam muita dor, ele não conseguia viver sem a ajuda dessa droga. Mas felizmente, com o apoio da família, amigos e profissionais, Wes foi capaz de se recuperar mais uma vez. E em todo o seu processo de recuperação, existiram momentos em que ele quis desistir. Mas apesar do vício, e apesar da ferocidade do ataque do urso, ele se recuperou e sobreviveu. Wes Perkins sobreviveu a um dos piores ataques de urso pardo da história. Em entrevistas, ele disse que não tem ressentimento em relação a esses animais. E afirmou também que eles não são bons ou maus, são apenas animais selvagens, e as pessoas precisam ter mais cuidado com eles. Wes não é mais capaz de caçar como antes, mas afirma que aqueles que podem, devem ficar em alerta para se manterem vivos, e evitar casos como o dele. Animais selvagens se comportam como tal, eles são tão imprevisíveis quanto perigosos. Mas se você ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor, pode sobreviver. O que você faria se encontrasse um predador morando no seu quintal? E se a sua família estivesse em risco? Você esperaria para ver as coisas acontecerem sozinhas, ou você resolveria com as próprias mãos? Em outubro de 2018, em Bella Coola, na Colômbia Britânica, Lawrence Maicon e sua esposa haviam acabado de voltar para casa depois de uma viagem de uma semana, e estavam ansiosos para reencontrar os filhos. Porém, na sua propriedade, muitas coisas tinham mudado. No quintal, os galhos das árvores estavam quebrados, e haviam muitos buracos na grama. Mas, o que mais chamava a atenção, eram os excrementos que estavam por todo o lugar. Os sogros de Maicon, que haviam cuidado das crianças, disseram ao casal que uma família de ursos vagava por ali. Eles apareciam diariamente, atraídos pelas várias árvores frutíferas. Cavavam buracos, deixavam seus excrementos, depois subiam nas árvores da propriedade, fazendo do quintal seu território. O urso cinzento, também chamado de urso pardo, é uma grande subespécie de urso que vive na América do Norte. São criaturas enormes, resistentes, e possuem um comportamento temperamental e agressivo. Além disso, as fêmeas se tornam muito mais perigosas quando se trata de proteger seus filhotes. Embora pareça estranho morar perto desses animais, eles são comuns no Vale de Bella Coola. O lugar conta com grandes florestas e abundante vida selvagem. E justamente por isso, o local se tornou um ponto turístico muito visitado. O vale oferece aos seus visitantes passeios por trilhas, pesca e rafting. E além disso, é possível ir de barco pelas águas da região para tentar avistar os ursos nas margens. Porém, pela constante interação das pessoas com a natureza, os ursos da área ficaram mais ousados. Eles perderam o medo dos humanos, o que acaba resultando muitas vezes em encontros indesejados.
Maicon não podia deixar que aquela ursa e seus filhotes permanecessem em sua casa, ele temia que algo ruim acontecesse. Sua família já havia sido atacada antes, e sua filha estava muito assustada. Na manhã de 14 de outubro de 2018, o homem de 54 anos tomou uma decisão. Para proteger sua família, ele estava disposto a arriscar a própria vida e espantar os animais. Maicon não queria prejudicar as criaturas, só queria fazê-las entender que não deveriam estar ali. Ele pegou sua espingarda e carregou ela com 3 cartuchos de birdshot, que é comumente usado na caça de pássaros. E após isso, ele e seu cachorro saíram da casa. Enquanto observava de uma janela, sua esposa decidiu filmar todo o encontro. O homem não queria correr riscos desnecessários, nem traumatizar os filhos, por isso foi muito cauteloso em suas ações. Ele respirou fundo e então atirou. O tiro não tinha a intenção de atingir nem a ursa, nem seus filhotes. Maicon pensava que o barulho seria suficiente para assustar e afugentar as criaturas. A ursa, porém, não se intimidou, e nem se assustou. Ao invés disso, ela correu em direção ao homem. Apavorado, Maicon foi o mais rápido que pôde em direção à casa, e conseguiu se salvar. No quintal, a ursa e seus filhotes começaram a se afastar. A família pensou que eles finalmente tivessem entendido o recado, e desta vez não voltariam mais. Com as criaturas partindo, Maicon se sentiu encorajado. Ele pensou que a partida das criaturas era um sinal de submissão, então ele saiu e atirou de novo. Assim como da primeira vez, ele não queria acertar os animais, então não atirou tão perto deles. Porém, dessa vez, a ursa o encarou. Maicon começou a gritar para o animal ir embora. A fera imediatamente se colocou em posição de ataque e abriu a boca. Em seguida, ela foi mais uma vez em direção ao homem. Furiosa, a ursa também queria proteger seus filhotes. E dessa vez, Maicon pensou que não conseguiria voltar para casa antes de ser atacado por ela. Quando a criatura chegou bem perto, pronta para pegá-lo, o homem começou a recuar o mais rápido que pôde. Andando para trás, ele chegou a perder seu sapato esse, que quase o fez tropeçar. Mas felizmente, ele conseguiu se manter de pé. Maicon já havia lidado com ursos antes enquanto trabalhava com pesca, nos rios da costa central de Bela Coola. Tendo passado por repetidos treinamentos, o homem sabia que se virasse e corresse, não teria a menor chance. Ele não queria atirar no rosto da ursa, mas para conseguir tempo suficiente para entrar em casa, mirou no lado direito dela. Maicon atirou sabendo que essa era sua única chance, e a criatura caiu no chão, atordoada. O homem então saiu correndo sem perder tempo. A ursa levou só alguns segundos para se levantar e retomar sua perseguição. Mas felizmente Maicon conseguiu entrar em casa a tempo. Momentos depois, a família assistiu a ursa e seus filhotes partirem juntos, e a fêmea não parecia estar gravemente ferida. Um tempo depois dos acontecimentos, o casal relatou todo o incidente aos oficiais de conservação. Eles disseram que Maicon estava totalmente justificado por defender a si mesmo e a sua família. Sua esposa postou o vídeo do encontro assustador com os ursos no YouTube. E na descrição do mesmo, o casal forneceu mais detalhes. Porém, o vídeo dividiu opiniões. Algumas pessoas criticaram a decisão de atirar no animal, enquanto outras apoiaram a atitude de Maicon. O homem defendeu suas ações, argumentando que ele nunca teve a intenção de machucar a criatura, por isso, estava usando um birdshot. Ele disse ainda que aqueles ursos não teriam ido embora se ele não tivesse feito aquilo. Mais tarde, Maicon disse ter visto a ursa e seus filhotes em outro lugar. Não havia sangue, nem nada que indicasse algum ferimento, ele disse. O que você achou dessas histórias? Diga nos comentários. Deixe o like e se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Até a próxima!